Olá, estamos chegando com mais um podcast empresarial aqui no Podvisão, o seu canal que realmente fala da sua empresa nessa parceria maravilhosa do nosso canal Podvisão. E hoje é dia de receber no podcast o Pod Empresarial com a Ladoni Negócios Imobiliários, né? E a diretora proprietária Ana Paula Soares está com a gente hoje aqui para a gente poder bater um papo bem legal e saber como é que começou essa história, né, da Ladoni Negócios Imobiliários. Como é que começou, Ana, na sua vida, essa questão de negócios imobiliários? Olá, tudo bem? Olha só, eu comecei em 2016, quando eu conheci o setor imobiliário na MRV Engenharia, né? Olha que legal. Comecei lá, foi um momento muito assim, crucial ali, quando eu comecei assim... Foi em 2016. 2016. Isso. Só que ali eu iniciei, mas eu não consegui dar sequência. Porque o que acontece? Eu não tinha condições financeiras para manter a corretagem, porque a corretagem, ela exige, né, um caixa para você começar, porque você demora um pouco para estar recebendo. E na época eu ainda bati o carro e não consegui continuar. Mas, né, foi ali que nasceu essa paixão, nasceu essa história da corretagem. E eu fui trabalhar fixo em uma empresa depois, e o meu coração... pedia para ser corretora, né? Eu nunca deixei de sonhar, desde aquele primeiro contato. E assim nasceu a corretagem, né? E aí eu trabalhei numa outra empresa por 3 anos, mais ou menos, e depois, aí que eu fui tirar o Cresce, né? Que hoje nós temos que ter o Cresce para ser corretores, né? E aí eu fui para São Paulo, foi uma super difícil, porque hoje é fácil, hoje tem Franca, você consegue... tirar o Cresce aqui em Franca mesmo, mas na época eu tive que deixar as crianças, né, que eu tenho 4 filhos, na época eu tinha 3 pequenas, e eu fui para São Paulo tirar o Cresce, fiquei 2 meses lá, 2 meses não, perdão, 2 dias lá, voltei já achando que eu já era corretora, aí eu voltei, descobri que eu estava grávida do meu 4º filho. E aí eu tive que voltar de novo para trabalhar na empresa que eu tinha saído. Fiquei lá os 9 meses, mais 7 meses, saí, mas eu queria ser corretora, ponto final. E aí começou minha nova história, minha nova trajetória, que foi aí que eu comecei de verdade a ser corretora, né? Que eu fui para a Build, comecei a trabalhar na Build, lá não deu certo, assim, é a mesma empresa da Vita, né? Que era segmentos diferentes, e aí eu fui para Vita. Cheguei na Vita e... comecei assim, aí eu comecei a deslanchar na carreira e comecei, assim, a ter realmente sentido a carreira de corretagem. E já com o Cresce, você já tinha o Cresce, já... Já tinha o Cresce, já. Aí, o que acontece? Ficou ali, eu fiquei limitada, né, nos ganhos, né? Daí eu falei, quero ir para outro local que eu ganhe mais, que eu consiga alçar novos voos, né? Tipo... Aí eu tive proposta de 4 imobiliárias e fortes aqui em Franca, e aí eu não fui. Por quê? Porque eu cheguei para conversar com uma amiga minha, que foi assim, super... foi muito bom eu ter falado com ela, e eu comecei a trabalhar numa das maiores empresas aqui de Franca, no setor imobiliário. E por quê? Porque eu fui perguntar pedir uma ideia para ela de se era... bate-papo? Era um bate-papo, um café, né? Se aquele era o momento de eu mudar porque, assim, é incorporadora, né? A Vita e a Build, e a outra empresa que eu ia era uma imobiliária. Então, assim, os ganhos são um pouco diferentes, né? Eu não sei como que tá hoje, mas na época era diferente. E aí eu comecei nessa outra empresa, né? Junto com ela, com essa corretora que eu fui falar, porque ela não deixou eu ir para nenhuma outra. O patrão lá, na época, me chamou para conversar e eu tive que ir para aquela imobiliária, né? Entendi. E aí começou a história da corretagem aí, mais ou menos isso. E me fala uma coisa que é importante nesse mercado imobiliário que a gente vê hoje, né? Como é que foi esse processo seu de crescimento profissional? Você entendeu que a partir do momento que você estava na imobiliária... Aí você começa a fazer relacionamentos, você começa a conhecer pessoas, você começa a conhecer esse nicho de negócios. Como é que você avalia esse processo do seu crescimento profissional? Então, porque assim, quando você entra
é um mundo diferente para você. Embora eu tenha sido vendedora desde os meus 12 anos de idade, é totalmente diferente. Então, assim, você tem que se dedicar 24 horas, né? Eu me dediquei muito. Quando eu entrei, eu ainda não tinha esse público de vendas de imóveis, né? Mas eu tinha bastante conhecimento, que eu já trabalhei na rádio, já trabalhei nas lojas, né? Então, eu tinha um nicho muito grande de clientes já. Mas até eu fazer eles entenderem, né, que eu era uma corretora, que eu estava ali no começo lutando para que isso acontecesse, né? Eu coloquei minhas filhas, que eram pequenas ainda, de porta em porta para panfletagem. Eu fiquei em semáforos. Tem muitas pessoas que hoje são meus clientes que pegaram um panfleto meu no semáforo. Então, tinha shows, tinha coisas assim no poliesportivo, algum evento, alguma coisa. Eu colocava as meninas para panfletar nos carros, né? Então, isso assim, foi assim que tudo aconteceu. E hoje, né, eu falo assim, que se quiser ser um corretor de ponta, né, você precisa trabalhar. Não sei se é isso que você não, é bem isso. Né? Na verdade, eu te perguntei porque, assim, tudo tem um processo, né? Sim. Se você pega hoje qualquer processo profissional hoje, você tem que ter, claro, além de todas essas qualidades que você colocou de dedicação, né, de foco, é muito importante hoje o que você constrói no processo. Então, por exemplo, você construiu um processo de divulgação, por exemplo, de se fazer conhecida através de panfletagem, através do corpo a corpo, né, de estar num semáforo, de estar colocando em eventos nos carros. Quer dizer, é uma estratégia que você desenvolveu e que fez parte desse crescimento profissional. Sim. Por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque hoje, Ana, a gente vê muito isso, as pessoas, principalmente no seu ramo, eu não conheço muito profundamente, mas eu ouço muito. A pessoa vai, tira um Cresce e ela entende que ela é corretora. Não é assim. E, na verdade, a gente vê, pelo que você está falando, e nós tivemos várias conversas já extraoficial, informal, vamos falar informalmente, e você me falando de algumas situações, né, que acontecem que você precisa, para você ter esse processo da corretagem na sua mão, para você ter esse processo do relacionamento. Porque você constrói, na verdade, ali, eu imagino, e isso é algo muito assim, eu diria, muito peculiar para estar tratando, você lidar com o sonho das pessoas, você constrói na pessoa, ela já tem um sonho e você constrói uma trajetória para a realização desse sonho. Sim. Eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Tem que ter um cuidado gigantesco, né? Porque nós trabalhamos com vidas, com sonhos, com planos, e qualquer coisa errada a gente destrói um coração, né? Um lar, né? As pessoas, famílias. E eu acho muito importante isso daí que você está falando, porque assim, ser corretor hoje exige que você conheça, que você tenha essa paixão pela profissão, né? E não apenas, como a gente está falando, tirar o Cresce e falar eu sou corretor, né? E trabalhar assim de forma correta, honesta, né? Com as pessoas e tentar fazer, né? Porque muitas pessoas chegam em mim, eu costumo dizer que a gente pega as pessoas que elas estão na UTI. Tem muitas pessoas que estão na UTI, eu tenho que ir lá, eu tenho que medicar, eu tenho que observar, eu tenho que cuidar, eu tenho que passar o bálsamo, eu tenho que cuidar dela para ela poder confiar novamente, né? Porque ela foi tão machucada, que eu preciso cuidar e tirar ela daquele pensamento tão ruim, aquela imagem tão ruim que as pessoas deixaram, né? Que é o antiprofissionalismo, né? Que não tem conhecimento. Você está falando uma coisa interessante que eu vou aproveitar para... Ela seria já a minha próxima pergunta e você já deu o caminho para ela. Existem muitas dúvidas nesse ramo e normalmente, qual que é a dúvida frequente que as pessoas têm? Qual que é a dúvida maior? Eu sou mais velho e não consigo financiar, né? Uma das dúvidas frequentes, né? E essa é uma das dúvidas. E tem também, eu não tenho renda comprovada. Eu consigo? Ou eu não sou casada, né, com meu cônjuge ali. Eu consigo? Consegue. Você consegue fazer... eu não crio rendas, eu formalizo rendas. Entendo. Eu formalizo. Eu não faço nada que não seja real, né? Eu sempre falo assim, mas isso, você ganha X valor? Ok, ganho. Mas você formaliza? Não. Mas primeiro eu pergunto quanto que realmente ganha, né? Assim, a realidade da pessoa mesmo,
para eu poder dar sequência naquilo ali. Porque ao invés de você, de repente, transformar em sonhos, isso se torna um pesadelo. Eu não posso fazer algo que esteja fora da realidade daquela pessoa. Não tem como. Não tem o porquê eu fazer isso também. Por quê? Hoje, qual que é a minha maior... Assim, eu não faço marketing ainda. As pessoas falam, mas por que você tem tanto cliente? Graças a Deus, tenho muito. Não é marketing. É trabalho bem feito. Relacionamento. Relacionamento, indicação, confiança. E isso, para mim, não tem preço. Que bacana. O que você poderia falar, assim, que eu acho que é interessante nesse momento a gente tratar, sobre tendência de mercado nessa área sua? Qual que é a tendência hoje? Hoje a tendência das pessoas ou é muito diversificado, casas de alto padrão, não tão casas de alto padrão, mas assim, a tendência é de até quem tem dinheiro para comprar uma casa à vista, mas estar entrando e fazendo uma parcela, porque hoje tem essas condições. Qual que é a tendência do mercado? Olha, hoje, o que nós mais trabalhamos, assim, que é o que mais é o setor mais desenvolvido? É o programa Minha Casa Minha Vida mesmo, tá? O banco, a Caixa Econômica Federal, né, ela propõe bastante oportunidade para as pessoas que vão conquistar o primeiro imóvel. Minha Casa Minha Vida é só na Caixa? Na Caixa, no Banco do Brasil, e eles estão com possibilidades aí. Eu ouvi falar que o Itaú também vai começar a mexer com com Minha Casa Minha Vida. Porém, não tenho essa certeza ainda, mas eu vi Minha Casa Minha Vida é um projeto do governo. Isso, geralmente é para o primeiro imóvel. Tá. E muitas pessoas têm a dúvida, Marcos, é o seguinte, mas eu já tive imóvel, eu não ganho mais o Minha Casa Minha Vida? Ganha. Mesmo tendo um imóvel? Não, a pessoa, ela já teve o imóvel. Tá, mas não tem mais. Ela tirou do nome. Vendeu e tal. Ela tem direito de entrar no programa novamente. A pessoa que tem um imóvel no nome que não pode. Se ela tiver um imóvel no nome, não pode entrar no Minha Casa Minha Vida. Entendi. Só que nós temos outras formas também de estar trabalhando, linha de crédito, né? Nós temos o home equity, né? Que você pode fazer um levantamento de capital, né? Assim, em cima do imóvel que você já tem. Do imóvel que você já tem. Então, bacana. Não é uma linha muito usada, né? Mas a Caixa tem, os outros bancos também têm, né? É uma taxa de juros menor. Só que ela é como se você fosse um imóvel de garantia, para ser mais exata. É uma linha bastante legal também para trabalhar. Nós temos um vídeo aqui de uma apresentação que você faz, né? De uma chácara, de um anúncio. Vamos estar assistindo aqui agora para a gente poder acompanhar. E para você que está em casa ver como é que a Ladoni Negócios Imobiliários trabalha com a venda dos seus imóveis, com os seus negócios. E você às vezes tem, né, um imóvel, um negócio que você precisa de alguém que cuide, que faça essa venda, né? Então, ou você está interessado em comprar. Vamos assistir aqui agora para a gente poder ter uma noção de como é feito o trabalho da Ladoni Negócios Imobiliários. Pare de rolar o feed, porque essa chácara vai te surpreender. Uma chácara em condomínio fechado de Franca e Biraci, bem pertinho da cidade. Vem!
né, uma apresentação. Esse empreendimento ainda está à venda. Está. Essa chácara, no caso. Ele entrou pra gente faz uma semana. Mas, Que assim, tem bastante procura dele já. Pessoal perguntando. Perguntando, isso. Um lugar muito bonito, bem diferente. Fica na saída de Ibiraci ali. Saída de Ibiraci. Na rotatória. Dá para ir a pé ali da rotatória até na chácara. E me fala uma coisa, Ana, pra gente, já chegando quase que na parte final do nosso podcast aqui, para saber, assim, além, por exemplo, nesse caso é uma chácara, quais os tipos de imóveis mais comuns que você trabalha? Tem pessoas que vão estar nos acompanhando agora, seja pelo canal nosso do Podivisão no YouTube, como também nas redes sociais, nos cortes do Instagram. Às vezes a pessoa tem um imóvel, ela quer vender, ela sabe que você faz a tramitação desse negócio. Às vezes tem alguém interessado em algum tipo de imóvel. Quais os tipos de imóveis que você trabalha para vendas? Olha, eu trabalho fortemente no Minha Casa Minha Vida, porém eu tenho vários imóveis, eu tenho todos os imóveis. Eu trabalho... Casa, apartamento. Isso, casa, apartamento, terrenos. Eu trabalho com terreno e construção também. Que legal. Nós temos, Marcos, também, aproveitando, né, a oportunidade, nós temos a parte jurídica, né? Nós temos os 3 advogados que trabalham conosco, né? Nós temos, assim, uma base bem sólida, né? São 3 advogados. Nós temos também a parte de contabilidade. Nós temos a pessoa que cuida pra gente também do nosso crédito da Caixa, né? Ela faz do início ao fim. E temos também o pessoal que faz a parte de 55 bancos dos bancos privados. Então a pessoa, por exemplo, ela quer comprar um imóvel, seja qualquer um desses que nós mencionamos aqui, casa, apartamento, chácara, terreno, ou terreno em construção. Essa pessoa, ela te procurou, você tem toda uma assessoria para fornecer, para entregar pronto toda a documentação que ela precisa, tudo aquilo que é necessário. Você vai do começo ao fim, até ela entrar para dentro com a chave. Isso, do começo, porque assim, primeiro a gente faz, eles falam SDR, né, que é um mapeamento do cliente, que eu sou especialista, né? Sou especialista também nos créditos, sou especialista em crédito, sou especialista no SDR. Então, passa tudo por mim essas entrevistas. Então, assim, eu vou direcionando, né? Nós temos todo o cuidado, né? Porque a gente pega a matrícula do imóvel, a gente faz uma análise, né? Os advogados, eles analisam tudo. As pessoas também, os correspondentes também analisam. E depois nós pegamos as documentações, tanto da parte vendedora e compradora, né? São feitas mais de 10 análises de cada cliente. Se tem 30 clientes, então assim, 10 de cada uma. Então a gente tem todo esse cuidado, esse respeito, né, pelo cliente. Nós fazemos os contratos de compra e venda, que hoje pessoas andam fazendo venda sem o contrato de compra e venda, né? Nós temos esse cuidado também com as pessoas, porque é o primeiro passo, na verdade, de uma venda. E tem pessoas que ainda chegam em mim e falam, não fiz o contrato de compra e venda. Como assim? Né? Entendi. Não tem como. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nós temos tudo, do início ao fim, né? Entregamos a chave com direitos a brindes, a prêmios, que bacana, né? A jantares, enfim, tudo isso. Bem chique, né? Bem diferente, a Ladoni. Bom, um contato agora, né, para as pessoas, o Instagram, o contato que faz com você, para poder estar tratando de negócios na Ladoni, negócios imobiliários, que seria que você passasse o contato agora. Tá. O meu contato, né, que é o contato principal, é o 16 99108 4005. Nós temos o Instagram da Ladoni também, negócios imobiliários. @Ladoni. Eu vou pegar certinho, mas Ladoni Negócios Imobiliários. Aí a gente deixa no GC certinho para você que vai estar acompanhando aqui na rede social junto com a gente. E tem o meu, que é Ana Paula Soares Corretora, que é o que o pessoal mais... @Ana Paula Soares Corretora. Isto. Então, o telefone repetindo? 16 99108 4005. Maravilha. Bom, obrigado. E no próximo podcast, nós temos uma sequência agora do projeto. Sim. Com certeza que você vai estar participando conosco aqui no Podivisão. Próximo podcast nós vamos falar um pouco mais especificamente, que eu acho muito importante, dessa concorrência de mercado, como funciona, essa parte bem pontual sobre a questão da assessoria jurídica, contábil, que hoje é muito importante, e dar informações e dicas para as pessoas daquilo que é necessário para que as pessoas possam aderir a esse projeto do Minha Casa Minha Vida. Quais os documentos necessários? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Que a gente informe aqui futuramente nos podcasts futuros da Ladoni Negócios Imobiliários. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, viu?
Tô muito feliz. Muito obrigada a todos. Que bom. Falamos com Ana Paula Soares, da Ladoni Negócios Imobiliários, aqui no Podivisão, no Podcast Empresarial.